como que foi a origem do irmão Luiz Franciscão começar a buscar por uma identidade com Deus, com o nosso Senhor Jesus Cristo? Você sabe responder essa pergunta? Então, aí está um fato interessante, e foi feito um misticismo em volta do irmão Franciscão, e, na verdade, até criaram uma imagem no Franciscão que não condiz com a verdade e com a realidade dos fatos, e nem com a realidade dele, né? Por exemplo, Deus fala com ele sobre o batismo. Deus não revela doutrina para ele, Deus não revela uma igreja para ele. Entanto que ele vai para a Hungria. Na Hungria ele vai trabalhar lá e servir o exército. Ele aprende o ofício de mosaísta lá na Hungria, e ele vem para os Estados Unidos para ganhar vida. Ele vai para os Estados Unidos para ganhar vida. Quando ele chega nos Estados Unidos, ele nem era esperado pelo irmão dele lá. O irmão dele tinha ido antes dele, Oswaldo Franciscão. E ele vai para ganhar vida. Só que quando ele chega nos Estados Unidos, por meio do evangelista Michel Nardi, ele é evangelizado, ele começa a conhecer o evangelho e ele aceita a fé em Jesus Cristo. Ele deixa bem claro isso. Nós temos aqui, ó, esse livrinho aqui, que na verdade são 2 cartas dele, que foi colocado dentro desse livrinho, e não tinha título a carta que ele fez. Depois eles então, quando anunciaram o evangelho para ele, então anunciaram só Jesus Cristo, não tentaram levar ele para uma igreja? Não, foi anunciado Jesus Cristo para ele, e ele creu, e ele mesmo fala que... Quer ver? Vamos ver. Só um instantinho aqui. Com as palavras dele, o que ele vai dizer? Quando ele chega nos Estados Unidos, agora aqui são as palavras do irmão Franciscão. No mesmo ano que eu ouvi o evangelho por meio da pregação do irmão Miguel Nardi, em dezembro de 1891, tive do Senhor a compreensão do novo nascimento. E aí alguém confunde o novo nascimento com o batismo. O novo nascimento é você crer em Jesus Cristo. Então, o Franciscão, ele teve o novo nascimento quando ele escuta a proclamação do evangelho na boca do irmão Michel Nardi, em 1891. E aqui, você veja que aqui foi em 1900 e... Só um pouquinho. Foram muitos anos depois ele escreveu isso aqui. Não foi uma coisa lá do comecinho. Ele escreveu essa carta aqui no ano de 1942. Você veja que a conversão dele foi em 1891. E ele não esquece da sua conversão e do seu novo nascimento, né? Quando ele abraça a fé em Jesus Cristo, que foi lá em 1891. Então, ele não está falando ali do batismo, ele não está falando de revelação, ele está falando que ele abraça a fé em Jesus Cristo. Dali, juntamente com algumas famílias, eles organizam a primeira igreja presbiteriana italiana de Chicago. Essa presbiteriana tem uns fatos bem interessantes dela, que depois nós podemos abordar e falar sobre a presbiteriana. Ele participou dessa criação dessa igreja presbiteriana, então? Essa presbiteriana é muito interessante porque ela tem um envolvimento com maçonaria, ela é meio que financiada pela maçonaria, a fundação dela. Então é uma coisa que vale a pena nós se aprofundar nela, mas vamos deixar para outro dia. Deixa para amanhã. Vamos entrar nesse campo? Sim. O Franciscão não teve nada a ver com isso, mas é importante frisar sobre essa parte vamos dizer, ali que eles ajudaram nessa fundação, né? E o irmão Franciscão, ele é um membro fundador dessa igreja, né? Da Igreja Presbiteriana Italiana de Chicago. E vem um pastor da Itália, exclusivamente para cuidar deles ali em Chicago. E interessante que ele era feliz, ele foi eleito lá, e era interessante que ele foi diácono, e ele foi eleito para diácono para vários tempos. Não é como hoje, que você coloca um diácono e ele fica perpétuo, não. Naquela época, você colocava um diácono e de tempos em tempo você era reeleito ou você cumpria o seu mandato e deixava de ser diácono. Ele foi eleito diácono por vários períodos. E você sabe me dizer que quando ele participou da criação dessa igreja presbiteriana,
ele já tinha crido em Jesus. E o batismo dele com relação a essa igreja? Então, ele era católico, vale ressaltar isso aí. Ele era católico, ele se converte a Jesus Cristo. E qual é o passo da presbiteriana tradicional para você ser membro dela? Ela aceita o mesmo batismo da Igreja Católica, porque ela faz o batismo por aspersão também. Então, como ela faz o batismo por aspersão, ela aceita o batismo da Igreja Católica. Então, o irmão Francisco, com o batismo de criança dele, ele não foi rebatizado na presbiteriana. E está em atas, está em documentos que fala que ele foi recebido na Igreja Presbiteriana pela Santa Comunhão. O que vem a ser a Santa Comunhão? Para nós, é a Santa Ceia. No dia que ele tomou a Santa Ceia, foi o dia que foi feita a ata, que ele foi aceito como membro da Igreja Presbiteriana. Então, ele não foi recebido pelo batismo presbiteriano, mas sim pela Santa Ceia. Através da Santa Ceia, ele foi admitido como membro lá nessa presbiteriana. E aí, quando Deus... Vamos pular a história, porque é muito comprida. Então, quando chega, de fato, para ele batizar por imersão, ele está na cidade... Essa parte aí, só para mim fazer uma pergunta assim, para ficar claro, né, para as pessoas. Os sinais estão se cumprindo e a cada dia estão mais claros.